Mentiram para você quando disseram que permaneceriam no lugar onde foi injetado, pois logo se percebeu que se espalhava para quase todos os órgãos. Por exemplo, 80% no fígado, horas após a injeção. Não somente confirmado nas necrópsias, mas desde a submissão dos documentos à EMA, a Agência de Regulação Europeia, que liberou o seu uso. E, adivinha, há receptores para a proteína spike, a proteína fabricada pela vacina, em praticamente todos esses órgãos, da hipófise aos ovários, do útero à placenta. Ainda que receptores outros, como os estrogênicos alfa, também respondam à estimulação pela spike, com efeitos adversos. Mentiram para você quando disseram que se degradaria logo, pois a substituição intencional da uridina pela pseudouridina torna o RNA assim transformado em quase indestrutível. Fizeram você esquecer que a própria FDA, essa a agência reguladora de medicamentos americana, classificou o RNA mensageiro injetado como terapia genética, que é o que ele efetivamente é. Omitiram a grande diferença da imunidade gerada pelo contato com o vírus inteiro na infecção natural, com cerca de 33 antígenos diferentes e por via respiratória, uma imunidade completa contra a gerada por apenas um antígeno, a famosa proteína spike, da superfície do vírus, aqui por uma via não utilizada pelo próprio, a via sanguínea direta, injetada na musculatura. Consideraram um pequeno detalhe a diferença de tempo da fabricação habitual de fármacos, cerca de 10 anos, com os 10 meses desse produto, utilizado na maior escala mundial realizada até hoje. A junção de todas as fases de um estudo clínico ao mesmo tempo, da mesma forma, não os incomodou, bem como o sumiço dos grupos de controle, com placebo, após alguns meses de estudo, sem grupos controle, sem comprovação científica dos danos. E eles sabem. Esconderam de você a existência de muitas moléculas de RNA degradadas por frasco, em quantidade variável, nos vários lotes. Moléculas de RNA degradadas sinalizam para as vias celulares inflamatórias e de transformação celular maligna, além de facilitar metástases por mecanismos moleculares complexos. Deixaram de contar a você que ainda ignoravam se o RNA estranho às células poderiam ser transportados ao núcleo e ser integrados no nosso genoma. Ninguém ainda parece saber ao certo. O que se sabe é que células cancerosas têm esses mecanismos alterados e, sim, podem ter esse efeito. Esconderam de você que o processo de criação vacinal aprovado foi um, e o processo de fabricação foi outro, totalmente diferente. E que nesse segundo processo, muito mais barato e não aprovado, o risco de contaminação bacteriana é enorme, pois as bactérias infectadas pelos vírus são utilizadas como o meio de fabricação das moléculas do RNA, pelo que se chama de plasmídios das bactérias, que na teoria seriam purificadas, processo que apresentou muitas falhas na prática. Talvez não tenham explicado que o nível de contaminação acidental com DNA, que não era para estar presente nos produtos, foi de 1000 vezes maior do que o tolerado pelas agências reguladoras, de até 35% dos ácidos nucleicos presentes, que idealmente deveria ser 0. Também esconderam de você que o potenciador do vírus SV40, um vírus gerador de câncer, é a base do funcionamento das unidades da marca mais famosa. Um potenciador não é o próprio vírus SV40. É, como o nome diz, uma proteína do vírus que facilita ou potencializa o início da síntese do RNA a partir do DNA. Nesse caso, ao ser integrado ao núcleo das nossas células,
o que de fato acontece, esse potenciador pode ativar áreas geneticamente perigosas, gerando uma instabilidade cromossômica, base da formação de alguns tipos específicos de câncer, como o câncer de intestino, em grande aumento de incidência nesses últimos anos. Havia outras opções com a mesma função apenas nas bactérias utilizadas na fabricação, e não nas células humanas, mas por algum motivo não foram usadas. A mutagênese insercional pelo DNA exógeno, já comprovado existir com outras drogas para terapia gênica hematológicas, é somente mais um dado preocupante para a gente, mas não para eles. Também não pensaram ser importante o fato de que, até 2020, nenhum estudo sobre a segurança das vacinas genéticas contra doenças infecciosas ter sido publicado. Apenas contra o câncer, com resultados muito ruins. Além disso, nenhum estudo de biodistribuição ou farmacocinética, nem de farmacodinâmica, o efeito nos órgãos em humanos, foi publicado. Nenhum. Nem antes, nem durante a aplicação em massa. Teratogenicidade, efeito em crianças, efeito de múltiplas doses, efeito de plataformas diferentes, nada disso pareceu interessar, pois estudos de nada disso foram feitos. A informação ao público leigo, e mesmo a médicos, de que o termo vacina não poderia e não deveria ser utilizado nesses produtos, foi absurdamente negligenciada. Esqueceram de falar a você que o RNA mensageiro sintético tem a capacidade de alterar a expressão dos chamados microRNA, grandes reguladores da tradução do RNA em proteínas, e que, dentre outras proteínas, as beta-cateninas e as E-caderinas são duas das mais afetadas, proteínas-chave em quase todos os tipos de câncer, mas especialmente na evolução para as metástases. E ainda que a ativação de elementos nucleares por parte do RNA sintético podem criar um ciclo vicioso de migração ao núcleo, estímulo da transcrição, geração de proteína, migração nuclear, integração no DNA, mais estímulo da transcrição, o que se chama de retrotranscrição, imitando o que sempre ocorre com certos vírus, que integram parte deles no nosso DNA, com efeitos imprevisíveis. A presença de maiores quantidades de pares de bases citosina-guanina, CG, nos RNA vacinais, que incrementam ainda mais a tradução em proteínas spike, mas que interferem com as regulações, não pareceu ser um fator incômodo aos fabricantes. Omitiram que a proteína estranha spike, sintetizada pelas suas próprias células, mas não só ela, também os microRNAs citados anteriormente, viajam em microscópicos sacos chamados de exossomos para o restante do corpo, e que no contato desses com as células endoteliais do interior dos vasos sanguíneos, há um poderoso estímulo da coagulação, gerando trombos. Vasos sanguíneos, esses localizados em órgãos relativamente nobres, como o cérebro. A presença do polissorbato, um composto iônico facilitador da travessia de membranas, como as da barreira hematoencefálica, talvez tenha parecido um plus, não um problema. Sabiam que a atual compartimentalização da profissão médica faria com que nenhuma especialidade, cardiologia, neurologia, oncologia, etc., fosse a dona da investigação dos problemas encontrados, visto que estão espalhados por estas especialidades todas. A exceção foi a miocardite, que de tão frequente e precoce não pôde ser negada, já de início. E falando em cérebro, também não lembraram a você que em quase todas as doenças neurodegenerativas existentes, como no Parkinson, no Alzheimer, na doença de Huntington, na esclerose lateral amiotrófica, a base é sempre a mesma: proteínas que se comportam de forma anômala no sistema nervoso. Proteínas que muitas vezes não deveriam estar ali.
e que a proteína spike, gerada pela dita imunização, pode se associar a proteínas amiloidogênicas, como a beta-amiloide, a alfa-sinucleína e a tau, todas formadoras das fibrilas, que são o fundamento das doenças citadas no estrago das funções cerebrais, além de ela mesma possuir domínios priônicos, potenciais formadores das fibrilas. E ainda que, em relação às proteínas do sistema nervoso central, a spike tem homologia ou semelhanças com pelo menos 39 das proteínas presentes ali, e talvez não seja uma boa ideia ir criando anticorpos ou autoanticorpos de maneira prolongada contra essas proteínas. E mais, que anticorpos contra receptores dos neurotransmissores como o glutamato, o GABA e a dopamina, que foram demonstrados, poderia estar gerando quadros de encefalopatias, inclusive com sintomas demenciais. Mas podem achar que tudo isso é simplesmente uma loucura. Esqueceram de lembrar a você que a superestimulação do sistema imunitário com o mesmo antígeno em várias doses costuma levar ou ao seu esgotamento, ou à tolerância imunológica, ou mesmo à anergia, como se o sistema imunológico deixasse de prestar atenção ao germe, deixando que tome conta. Quiseram que você esquecesse da chamada ampliação dependente de anticorpos, que fez com que se abandonassem tentativas de outras vacinas no passado, um fenômeno de regulação da função imune conhecido há pelo menos 3 décadas, provocado pela infecção prévia à vacinação, induzindo a formação de anticorpos não neutralizantes, estranhamente facilitadores e não impedidores de novas infecções pelo mesmo germe. E que esse agravamento da infecção seja indistinguível da doença original severa é um dado que eles comemoram abrindo champanhes. Deixaram também de contar que, dentre todos os efeitos imputados pelo vírus original pandêmico, quase todos eram provocados pela mesma proteína que agora você passou a autofabricar através da inoculação do RNA, a fábrica da proteína contida no produto. E que, dentre outros graves efeitos, a proteína spike reduz a sensibilidade aos quimioterápicos antineoplásicos, muito pela interferência com as proteínas P21 e P53, que interrompem a vida da célula cancerígena, por assim dizer. E também que, a partir da sua introdução, se tornou impossível saber quem está fazendo o que no seu organismo, o vírus original, o que se convencionou em chamar de Covid longo, ou a sua proteína spike produzida pelo produto injetável, com os mesmos sintomas do chamado Covid longo. A própria interferência da proteína spike com a principal proteína de controle da multiplicação celular, a P53, um freio do câncer que pode se tornar menos eficiente, também não está sendo mencionada. Mas os resultados estão por aí, no que se chama de hiperprogressão ou hiperproliferação dos cânceres. Queriam que você não tivesse lido na própria monografia do produto que a combinação de nanopartículas carregadas positivamente com uma solução eletrolítica na mesma formulação causa uma perigosa aglomeração ou a floculação dessas nanopartículas, e que por isso, nessa monografia de 2019 da própria indústria, contraindicava o uso intramuscular do produto, pelo risco ainda maior do contato com os elementos sanguíneos. Talvez quase ninguém tenha percebido que, após 1 ano de utilização e milhões de doses aplicadas, o fabricante tenha suprimido a parte eletrolítica da formulação para, segundo eles, otimizar o produto, mas que, ainda assim, manteve ambas as formulações sendo aplicadas. Outro mero detalhe, para eles, é a capacidade intrínseca das nanopartículas em se concentrarem nas chamadas áreas quentes do corpo, como áreas de inflamação, infecção ou cânceres, o que seria a base
para a proposta dos tratamentos dessas patologias, mas que com a carga do RNA mensageiro modificador da expressão gênica, tende a criar os problemas e não resolvê-los. Não mencionaram também que os rins não diferenciam o que são efeitos da proteína spike do vírus e a vacinal, e que não foram poucos os pacientes que desenvolveram danos graves aos rins, tanto por uma causa quanto por outra, ou, mais provavelmente, por ambas. E que, da mesma forma, os frágeis vasos sanguíneos da retina não fazem essa diferenciação e são sujeitos a danos tanto inflamatórios quanto microtrombembólicos. Outro fato esquecido por quase todos é o de que, se bem procurados, por dosagem enzimática, eletrocardiografia, ressonância magnética ou PET, perto de 100% dos que receberam alguma dose têm alterações cardíacas, muitas vezes sem sintomas, até que ponham seus corações à prova. Silenciaram ainda o fato de que, em muitos países africanos, a mesma pandemia se resolveu com cobertura vacinal próxima de zero. Ali, ninguém teve a desfaçatez de dizer a vacina terminou a pandemia. Até porque o número de mortos foi oficialmente 1/10 do restante do mundo, por não terem feito quase nada do que o restante do mundo fez, provavelmente, mas principalmente por terem tido uma cobertura da assim chamada vacina absolutamente baixa.